Israel é muito mais eficiente como grupo de sabotagem do que como potência militar, haja vista que teve que pedir encarecidamente ajuda aos Estados Unidos contra um país só. Uma aparição do Trump triunfal, né? Porque ele disse, ó, tem que ser, não cumpriu, ele foi de manhã lá e reforçou. É isso que tem que acontecer e agora, o que esperar? O que esperar é o que pode se esperar de um maçarico e de um barril de pólvora. Você afastou os dois, mas eles vão explodir de novo. Cessar-fogo de Trump foi um fracasso? Isso é uma afirmação ou uma pergunta, produção? Parece que foi um fracasso, né? Bom, Trump tenta impor cessar-fogo entre Irã e Israel, mas Khamenei tem outros planos. Então, vamos lá. A tentativa de cessar-fogo anunciada por Trump para acabar com a guerra entre Irã e Israel, dita pelo Trump, né? Só que o Irã não aceitou o acordo e, para piorar, as duas partes voltaram a se atacar mesmo com a trégua no papel. O que está por trás disso? Miqueias, o que está acontecendo? Mais um brief aí do Trump, bravata, ou de fato realmente chegaram no acordo, mas uma das partes não respeitou? Conta pra gente, irmão, resume aí, e depois nós teremos Rubão e Júlio Roque. Por favor, Miquel. Glauber, dessa vez não foi bravata. A gente viu ele falando sobre acabar com o conflito, né, ali na Ucrânia e na Rússia, e um dia depois que ele fosse presidente acabaria, e até agora não acabou. Diferente foi o caso de Israel e o Irã. E realmente ele anunciou esse cessar-fogo. Logo depois, as autoridades de ambos os países falaram que sim, o cessar-fogo tinha chegado a um acordo. O que ficou vago ali num primeiro momento foi o horário em que esse cessar-fogo aconteceria. Alguns falavam em 2h30 após o anúncio, outros falavam que seria logo pela manhã. O fato é que, enquanto o cessar-fogo não entrou em vigor, Israel atacou o Irã com ainda mais intensidade. Foi atacando ali até os 45 do segundo tempo, digamos assim, e faltando ali cerca de 15 minutos para o horário que realmente ficou definido, que seria na parte da manhã do horário local, ou 1h aqui no horário de Brasília, Israel cessou os ataques. Só que 10 minutos após isso, a informação que se tem é que o Irã lança um míssil contra Israel, que atinge um prédio civil, e ali morrem 5 pessoas e outras 26 ficam feridas. Israel alega então que o Irã furou o cessar-fogo. O Irã diz que os mísseis foram lançados antes do cessar-fogo, assim como Israel, e aí Israel fala que não vai respeitar, porque o Irã não respeitou e vai partir para dentro e vai dar uma resposta contundente. Nesse momento, o presidente Trump entra em ligação com Netanyahu, entra em ligação com o pessoal do Irã e fala, olha, é para acabar. E aí anuncia então que ele concordou com Israel, que Israel faria um último ataque contra o Irã para equilibrar as coisas, ficar tudo igual. E aí Israel vai lá e ataca um radar. Dispara 2 mísseis contra um radar na região rural do Irã e retorna com os caças e realmente o cessar-fogo acontece. Agora, se isso vai permanecer, se esse cessar-fogo ele é permanente, que são outros 500, a gente tem que aguardar para ver. Bom, muito bom, cara. Como o Miquel falou aí, né? Tinha uma hora definida, mas concluiu e depois o Trump entrou em cena mais uma vez. Nós temos um vídeo do Trump que eu vou passar agora e após o vídeo eu já entro com a fala do Rubão. Então, vídeo do Trump para você. Vamos lá. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, these guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. Iran violated the peace agreement, the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to the peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either.
But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Qual é a verdade, né, dessa narrativa, né? Tinha um acordo, o Trump está impondo esse acordo. Rubão, qual é a sua análise desse evento, né? Lembrando os acontecimentos de sábado, né? Estados Unidos atacando o programa nuclear iraniano, e depois teve uma reação na segunda-feira, a bases, né, dos Estados Unidos da América, e o Trump, por volta de 19, 20 da noite aqui no Brasil, ele tuitou, né? Ele se manifestou dizendo que chegaram num cessar-fogo. Como o Miquel falou, e a própria fala do Trump aí, os dois lados não cumpriram. E aí, logo pela manhã, ele agiu. Esse é mais uma narrativa, mais uma aparição do Trump triunfal, né? Porque ele disse, ó, tem que ser. Não cumpriram, ele foi de manhã lá e reforçou. É isso que tem que acontecer. E agora, o que esperar dos dois lados? Rubão, por favor. Bem, o que esperar, boa tarde, boa noite para todo mundo. O que esperar é o que pode se esperar de um maçarico e de um barril de pólvora. Você afastou os dois, mas eles vão explodir de novo. Tá? Eu fiz uma síntese ainda agora no meu Twitter, falando sobre lições da Guerra dos 12 Dias, que já estão apelidando assim. Como teve a Guerra dos 6 Dias, como teve a Guerra do Yom Kippur, que são duas guerras pretéritas que houve de grande intensidade naquela região, envolvendo Israel, todas elas agora com matizes diferentes, porque são nações muçulmanas, mas o Irã não tem nada a ver com o mundo persa, tá? Não tem nada a ver com o mundo árabe. O Irã são persas, e o Irã, na sua imensa maioria, compõe praticamente todo o elenco de muçulmanos xiitas da região. Os outros são sunitas. Tá? São divididos em dois e não se dão bem um com os outros. Xiitas e sunitas são opostos pelo vértice, apesar de serem muçulmanos, serem todos islâmicos. E ainda temos o fenômeno de que ali, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, os iranianos são persas. E, historicamente, sempre foram amigos e aliados de Israel. Para quem não sabe. Amigos e aliados de Israel, principalmente na Segunda Guerra Mundial, em todos os conflitos. Inclusive, existe uma comunidade bem considerável de judeus que moram, mais de 25 mil judeus moram no Irã, inclusive, principalmente em Teherã. E todos eles se opõem ao governo sionista de Israel. Há uma coisa diferente, muito grande, entre sionismo, tá, e judaísmo. Sionismo é um movimento, não é a expressão do povo hebreu. São duas coisas. Bem, só para te dizer uma coisa, o que eu posso dizer da minha síntese, para começar qualquer coisa, eu fiz 5 pontos. 1, Bibi, que é o apelido de Netanyahu, só se mantém com guerras. É um governo extremamente corrupto, de um réu da justiça de Israel, por roubo e desvio de dinheiro, ele se mantém por guerras. Israel é muito mais eficiente como grupo de sabotagem do que como potência militar, haja vista que teve que pedir encarecidamente ajuda aos Estados Unidos contra um país só. Sem os Estados Unidos, Israel não passa de um Hamas gourmet. Tá? E Israel hoje é tão seguro quanto o complexo de Israel no Rio de Janeiro, porque foram centenas de bombardeios, destruição, morte, e isso vai ser difícil de esconder com pano, e inclusive muitos judeus que têm dupla nacionalidade estão saindo do país, não se torna um lugar seguro. E a quinta, para a gente manter aberta a janela, não terminou. Não terminou. Só foi útil e interessante porque os dois lados estavam exauridos, tanto um quanto o outro.
Então foi muito fácil fingir que estavam aceitando o Trump. O ataque do Trump às bases, às usinas nucleares iranianas foi uma fantasia, foi uma farsa. Uma farsa, e tanto é que ele foi retaliado. Uma superpotência como os Estados Unidos não aceitaria uma retaliação, como a Rússia não aceitaria, como a China não aceitaria. Quando aceita, você pode ter certeza que tudo não passou de uma farsa. Olha, eu vou bombardear 2 bases suas, tira todo mundo de lá, tira até o cachorro, tira o gato, tira o pombo, a calopsita, todo mundo, e eu vou atacar. Foi exatamente isso que aconteceu. O resto tudo é sonho e fantasia. Os dois lados perderam, houve pesadas perdas dos dois lados. Israel tem uma supremacia aérea na região, é inegável pela sua capacidade da Força Aérea, só que é limitada muitas vezes pela distância. Isso prejudica muito. E o Irã tem uma supremacia absoluta em mísseis, o que fez com que ele destruísse muitas bases e atrapalhasse a movimentação de Israel. No final, a perda de todo lado. Agora, a conclusão eu deixo para um ponto mais à frente, para a gente não ficar monopolizando o assunto. Bom, nós vimos aí então, né, cara, a fala do Miquel, do Rubão, e o Trump como um grande personagem, né? Até aqui seria isso. Júlio Roque, como é que você analisa, interpreta aí esse último acontecimento, aparições do Trump pedindo um cessar-fogo e depois exigindo... Bom, ele anunciando cessar-fogo, não acontece, depois ele vai lá e exige. E aí, ao que consta, estamos no momento de cessar-fogo. Por favor, Júlio Roque. Bem, Glauber, vamos regredir um pouco, né, na linha do tempo. Vemos o Irã estabelecendo uma guerra de mísseis com Israel. Nitidamente, Israel começa a revidar esse ataque de mísseis. Aliás, primeiramente foi o Israel que lançou os mísseis, me desculpem. Mas você vê primeiro uma guerra entre 2 países, Irã e Israel, completamente de mísseis. Onde mísseis atingiam Israel e mísseis de Israel atingiam o Irã. Tudo isso, né, com a narrativa de que o programa nuclear de Israel estava partindo para um uso nuclear militar, para construir bombas nucleares, que seriam levadas pela tecnologia de mísseis que o Irã já tem. Bem, a guerra se estende por alguns dias. Porém, né, nessa guerra de mísseis, nós temos um pequeno marco nessa linha do tempo. Qual é esse marco? A entrada dos Estados Unidos da América com todo o seu aparato. Como citou o Rubão, uma frota de aeronaves tanque que faziam reabastecimento das aeronaves israelenses. 2 porta-aviões foram mandados para a área onde está o conflito. Então você vê nitidamente uma movimentação de meios dos Estados Unidos em apoio a Israel. Após esse apoio, Trump, que é o presidente que levou esse apoio até Israel, determina que ele levará 12 dias para dar uma resposta, esperando que esse acaloramento da guerra do conflito fosse abaixado. Antes dos 12 dias, né, a mídia tradicional, né, fala o seguinte: Trump acabou de executar uma missão militar de bombardear a usina nuclear no Irã. Perfeito. Então entramos numa nova fase do tempo da qual nós estamos falando. Chegamos até o momento onde os Estados Unidos da América apoia logisticamente, fornecendo mísseis, fornecendo bombas e todo aquele aparato militar para um novo cenário, onde os Estados Unidos atacam essas usinas, com um ataque preciso com seus aviões B-2 Spirit, que são os bombardeiros de longo alcance. Surge uma nova empreitada na guerra. Rumores, tambores de guerra se elevam. Todos ficam com medo da Terceira Guerra Mundial. Porém, os Estados Unidos efetuam esse ataque e retorna para suas bases, esperando uma ação do Irã. A guerra de mísseis volta a acontecer mesmo após Donald Trump executar esse ataque. A guerra de mísseis volta entre Israel e o Irã. Nesse interim, o Israel consegue, com sua força aérea,
manter a superioridade aérea do Irã, assim executando ataques mais precisos, com menos dano colateral, em várias partes do país. Então, passamos para um novo ponto nessa cronologia que nós estamos fazendo. E o mais interessante de tudo, chegamos ao patamar que é a chamada da notícia, o cessar-fogo. De repente, um país que não estava no conflito, estava apenas apoiando Israel, determina, vamos à palavra, ele determina um cessar-fogo. No mínimo, muito enigmático essa posição de um país que está fora do conflito. O conflito é entre Irã e Israel, e me aparece agora, depois do bombardeio, o presidente Donald Trump exigindo um cessar-fogo de duas nações. Então, no mínimo, enigmático, como um terceiro país que não está envolvido no conflito determina essa posição. Pois bem, pensem comigo, o maior poder militar do planeta, chamado Estados Unidos da América, pode sim bater no seu peito e exigir tal cessar-fogo. Essa é uma narrativa muito interessante na guerra psicológica, onde diz quem manda no pedaço. Esse é o verdadeiro teor desta mensagem. Já do outro lado, o Irã, apoiado tanto pela China quanto pela Rússia, não tem essa mesma veemência de apoios militares das duas nações. Mas estamos falando de guerra, e as guerras, muitas das vezes, são obscuras. Como saberemos se os Estados Unidos, não, me perdoe, se a Rússia e a China não estavam apoiando logisticamente o Irã durante esse conflito? Pode ser que a mídia tradicional não tenha acesso a nenhum tipo de informação dessa natureza, onde Rússia e China fornecem materiais para o Irã. Muito se especula, mas nada comprovado. Militarmente, a gente tem a certeza que não tem tropas, não tem navios, nada russo apoiando. Mas sabemos que a guerra, com a sua obscuridade, pode fornecer armamento, mísseis, enfim, tudo que está no cabedal de uma guerra, sem que a mídia saiba, logisticamente, para o país em conflito. O que eu estou dizendo? China e Rússia poderiam sim, ou podem, porque está acontecendo ainda, estar ajudando o Irã com essa logística. Então temos um cenário obscuro, uma fala de um país que estava apenas apoiando, fez um ataque às usinas nucleares do Irã, e agora tudo que é o acordo foi quebrado mutuamente pelos dois lados. Muito bom, senhores. É um prazer poder ouvir os senhores. Agora deixa eu fazer os meus questionamentos aqui. É o seguinte, olha lá, ô Rubão, vou começar por você a segunda rodada aí, para a gente responder algumas perguntas que ainda estão no ar. Júlio Roque pontuou, você e Miquel, várias questões aí interessantes. Vou começar pelo fato de, como o Júlio Roque falou, uma imposição. Então o Trump estava na posição de impor, né? Impor o cessar-fogo. Então ele determinou. E se esse acordo, né, se ele tem o poder de determinar e se as outras partes estavam de acordo, por que continuar um bombardeando o outro até chegar ao tal horário? E pior, passou da hora projetada, continuaram os ataques, porque se já se tem um acordo, por que não foi diminuído, né, esse confronto? Então, Rubão, por favor, cara, me responde essa aí pra gente. Bem, primeiro vamos para as polêmicas. Vamos para as polêmicas que não foram abordadas e eu dou de graça. A Comissão Internacional de Controle de Nuclear, ela espalha pelo mundo acelerômetros, sismógrafos e uma série de equipamentos para medir intensidade. Provavelmente, apesar da propaganda, todo o ataque feito às bases, às usinas iranianas foram feitas por mísseis Tomahawk. Não houve GBU-57, porque a GBU-57 tem uma assinatura. Todo mundo omite isso, porque a mídia é hegemônica. Tá? As B-2 só participaram como atores, não foram para o campo de batalha.
Tá? Todo mundo vai ocultar isso. Por quê? Porque nós temos uma narrativa. Nós escutamos uma narrativa. Trump não impôs absolutamente nada. Não impôs absolutamente nada, não impõe nada. E outra coisa, os Estados Unidos, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, é parte atuante da guerra, sim. Você atua da guerra em várias escalas. Uma é apoio logístico. A partir do momento que você faz apoio logístico, você está participando do conflito. A partir do momento em que você oferece bases para recuar os seus aviões, você está fazendo apoio logístico. A partir do momento em que você bombardeia a outra nação, você está entrando ativamente. Então, não existe essa de posição passiva. Não existe essa de apoio. Existe essa de estar na guerra. Ou seja, o Irã, tecnicamente, lutou contra os Estados Unidos e contra o Israel. A realidade é que o ataque às bases é uma grande farsa. É uma grande jogada. Tanto é que no dia seguinte do ataque às bases, Marco Rubio entra em cena e pede à China que intervenha junto ao Irã, por favor, para que não seja fechado o Estreito de Hormuz, que passa por ali algo entre 20% a 30% do petróleo mundial, porque barraria uma série de países, não só o Irã. Ali você entra para o Golfo Pérsico e você tem Kuwait, Iraque, Catar, Bahrein, todo aquele grupo de países ali, Emirados Árabes, e a própria Arábia Saudita. Então é o seguinte, por favor, não fazer isso. Então, o que houve foi um grande acolchambramento internacional, aonde o cenário foi feito dessa forma. Os participantes da contenda acharam um negócio bom, mas continuaram trocando soco enquanto o juiz estava levantando as mãos no meio da quadra, no meio do ringue. Ainda começaram a trocar uns tapas daqui e de lá. Por quê? Porque, basicamente, é isso. Depois nós vamos entrar na seara de quem ganhou e quem perdeu. Porque, é claro, é muito fácil saber quem ganhou e quem perdeu. É simples demais. A conta é muito simples. A conta é uma conta militar. A conta militar conta objetivos. Objetivos. O que você foi fazer e o que você conseguiu. O que você tentou fazer com a sua ação. Qual era o real objetivo? Você tem um planejamento, você tem um plano, você coloca ele em ação. E você depois, ao final do período, você veja, eu conquistei isso? Sim. Eu conquistei isso? Sim. Eu conquistei isso? Não. Não. Bota na balança e você vai ver uma guerra que não tem ganhador, porque isso daí é um armistício. Tá? Isso daí é tênue que vai acontecer. E enquanto Netanyahu for presidente de Israel, não vai haver paz naquela região. Porque não é só essa guerra. É o terceiro conflito que Netanyahu se mete e, simplesmente, ele, como nação, em números absolutos, se você for para todos os indicadores mundiais, ele está acabando com Israel como país. Israel hoje tem uma queda de PIB de mais de 30%. Isso daí é uma catástrofe. Quando a gente faz a queda dos países, contando em percentuais pequenos, 1%, 2%, 3% é uma tragédia. Você imagina 30%. Israel está vivendo do capital externo e dos Estados Unidos. Tá? Só isso. A gente toca o barco e vai desenvolvendo a realidade. Ô Rubão, vamos lá, cara. Sobre o ataque, né? Eu fiz a provocação em relação a se realmente houve um entendimento de cessar fogo, né? Agora, em relação ao ataque, não há como provar que essas usinas, né, essa base aí do programa nuclear foi realmente destruída. Um outro ponto que foi levantado é em relação à radiação, né? Você trouxe um segundo questionamento, é que a narrativa não foi bem, não usou as aeronaves, a GBU-57, a bomba GBU-57, a B-2. Então, isso não teria sido utilizado, apenas você usou o termo, acho que é algo de enfeite, né? Minha pergunta que fica cara, se houve um ensaio, se tudo isso foi um ensaio, foi um teatro das duas partes, né? O Irã deu uma saída honrosa para os Estados Unidos, foi isso? E depois
o Trump conseguiu manter a sua narrativa de líder forte, do cara que busca a paz. Se isso é verdade, por que o Irã faria isso, Rubão? Porque a geopolítica não tem ética e não tem moral. As pessoas que vêm aqui, nesse lugar, nos comentários, as pessoas são muito verdes. As pessoas não sabem como funciona o mundo real. Não sabem. Transformam tudo em Fla-Flu, em Palmeiras e Corinthians e em Grenal. Tá? Então é o seguinte, existem interesses fortes, pontuais a médio prazo e a longo prazo. Tá? E existe exatamente o que houve aqui. Quem assistiu meu programa ontem, viu que eu fiz uma denúncia única, que ninguém tem. Ninguém. Eu e o Wellington Calazans desenvolvemos isso, falamos em grupos fechados, e ontem eu provei no ato que vamos dizer, essa boa relação Trump, especificamente, Trump com o Irã não vem de hoje, vem de 2020. O que eu estou falando aqui, eu falei em 2020, só que falei num grupo fechado e agora eu provo, que é fácil provar. Porque a narrativa, o que aconteceu, foi exatamente a réplica do que aconteceu em 2020, dia 3 de janeiro de 2020, o principal general do Irã, Soleimani, herói nacional, continua herói nacional, Qasem Soleimani, foi morto na Síria num ataque promovido pelos Estados Unidos, da mesma forma que hoje. O Trump autorizou sem o Congresso, porque, para quem não sabe, quem pode declarar guerra nos Estados Unidos é o Congresso, não é o presidente. Tá? O presidente tem uma limitação, entre aspas, de ação internacional. Quando acontece a guerra, ele passa a ser o comandante em chefe. Mas para um equilíbrio de forças democráticas entre os poderes, lá quem declara é o Congresso. Existem exceções, está tudo bem. Por isso que eu estou falando. As pessoas falam com a alma, com o coração, com a torcida, sem conhecimento. Então, acontece isso. Mas ele tem uma prerrogativa, tipo, o Estado está em perigo. Eu atuei. Ótimo. Isso daí é perfeitamente plausível. Acontece que em 3 de janeiro de 2020, há 5 anos atrás, tá, ele atacou e matou o general Soleimani, um herói do Irã. O Irã imediatamente retaliou, destruiu 3 bases americanas no mesmo formato, da mesmo jeito, com a mesma cor, com o mesmo cheiro. Sai todo mundo, foram lá, destruíram, ficou empate. Ou seja, a honra e o orgulho do que aconteceu ficou entre os dois lados. Aí você me pergunta, mas eles mataram o herói iraniano? Sim. Sim, mas era um herói que estava começando a causar empecilho. Era um herói que estava começando a dividir o Irã. Era um herói que tinha pretensões acima do que eles estabeleceram entre eles, do que seria a República Perfeita. E como eu falei, eu não me meto no livre-arbítrio dos povos. Cada um faz o que quer dentro da sua casa. Eu não me meto na sua casa, você não se mexe na minha. A gente conversa da porta para fora. Então, o que os Estados Unidos determina e faz, eu julgo e condeno o que Israel faz da porta para fora. O que ele faz dentro do país é problema dele. O julgamento da geopolítica é exatamente isso aí, essa parte de interferência. A parte interna, eu só analiso e te digo, como é que é lá? Lá é assim, lá é assim. É certo ou errado? Eu falei, para eles deve ser certo, porque eles estão vivendo sob esse regime. Então, acontece, o Soleimani começou a se tornar uma peça incômoda. Então, a sua eliminação, entre aspas, foi benéfica para o regime. A realidade é essa. E saiu muito bem, porque ele saiu como herói, como mártir, continua sendo herói até hoje, e vai ser assim mesmo, mas dentro do momento político e geopolítico, não era muito interessante, aconteceu isso. E aconteceu agora, no final de semana, a mesma coisa. A mesma ópera. Os Estados Unidos fez uma operação fantástica, maravilhosa, foi lá, atacou 3, sendo que 2 já estavam abandonadas. Tá? A outra é um rochedo com 300 metros de rocha. Você pode jogar o que for lá, só tem uma porta de um lado e uma porta de outro. Inclusive, tem relatos e narrativas mostrando que nem os prédios principais foram atacados. E ele, de volta, vai lá, ataca 2 bases, uma na Síria, outra no Kuwait,
fica tudo por isso mesmo, e o próprio Trump, que foi atacado de volta, ao invés de contra-atacar, como ousas você me atacar, que eu sou poderoso, falou assim, tá tudo bom, tá tudo bonito, tá tudo legal, tá todo mundo orgulhoso, vamos para a paz. Essa que, nesse momento, seria interessante para todo mundo, porque, militarmente falando, no âmbito do atrito, os dois lados estavam bem machucados. Então, todos eles aceitaram. Aceitaram como? Talvez até a contragosto, mas tinham que aceitar, porque não estavam com muito fôlego para muito mais coisa. Agora, o grande segredo dessa história toda é o que vai acontecer depois que todo mundo for para o seu canto, cuidar das suas feridas e ver como é que vai ficar o jogo. Esse que é o grande problema. A grande arte vai ser daí, é manter tudo isso aí. Hoje a gente sabe muito bem que Israel só existe graças aos Estados Unidos. Não há outra condição dele existir. Bom, o que o Rubão falou pra gente aí é que esse jogo aí, esse teatro vem favorecendo os dois lados, né? O Trump sai como forte, né? Como um líder forte, um cara que foi lá e manteve a narrativa dele, mas por baixo dos panos teria ajudado o regime. Ô, Miqueias, deixa eu voltar contigo, cara, pelo seguinte, fato é, né, os Estados Unidos fez aí o que o Rubão tá falando, né, uma operação muito parecida com 2020, né? Por quê? Ao fazer o ataque, deu o final da história da narrativa que o ataque é para impedir o programa nuclear iraniano. Então Israel entrou com esse objetivo. Concluiu o objetivo? Bom, o mundo entende que sim, porque o Trump tomou a frente, fez os ataques e passou a mensagem para o mundo que, acabei com tudo, o ataque foi extremamente sucedido. O contraponto e a denúncia, né, vamos dizer assim, a denúncia que o Rubão está fazendo é que foi um jogo de comadre o tempo todo. Agora, a grande pergunta que fica cara, por quê? Né? Porque se você pensa, você entendeu o raciocínio, se tu pensa contrário, e por que continuaram tendo bombardeios, mesmo após essa posição pública do Trump dizendo que teria chegado no cessar-fogo? Por favor, Miqueias. Glauber, ironicamente, o vitorioso nessa história toda realmente foi o Irã. Por mais que muita gente vai discordar, o Irã teve muito mais mortes? Sim. O Irã teve muito mais destruição? Sim. Porém, politicamente, para o povo iraniano, o Irã saiu vencedor ao ponto de que o regime Ayatollah convocou uma manifestação com uma comemoração de vitória na Praça de Revolução no centro de Teherã. Então, a narrativa que ficou internamente no Irã é de que eles saíram vitoriosos. Os Estados Unidos precisavam sim tomar uma atitude, tomar um posicionamento, uma vez que ele corria o risco de sair como fraco, uma vez que o seu principal aliado está num confronto, está numa guerra contra algo que os Estados Unidos estava tentando ali conter, né? O avanço do programa nuclear iraniano, tinha dado um prazo de 60 dias, o Irã não respeitou e Israel foi lá e atacou. Os Estados Unidos se via na obrigação de atuar e demonstrar força. Olha, eu estou aqui defendendo meu parceiro e estou punindo, responsabilizando aqueles que não cumpriram o nosso tratado, que não cumpriram o nosso combinado. Agora, se de fato o programa nuclear iraniano acaba, isso é um grande mistério. Se de fato alguma coisa muda em toda essa história, isso continua sendo um grande mistério. Porque o grande mentor, aquele que direciona o Irã para essa guerra com Israel, para essa guerra com os Estados Unidos, permanece vivo, permanece no poder. E ao longo desses 12 dias, o que nós vimos o tempo todo foi um posicionamento da população iraniana de exaltar o seu líder e falar, olha, realmente, Israel é um vilão, os Estados Unidos é um vilão, vamos lá acabar com eles. Óbvio que o Ayatollah resolveu dar uma resposta, só como o Rubão bem falou, uma resposta combinada. A base que o Irã atacou no Catar era uma base que já tinha sido esvaziada há mais de uma semana, realmente. O ataque foi anunciado previamente. Todos os mísseis que o Irã lançou contra essa base foram interceptados. Mas
para o povo iraniano, o Irã obteve uma grande vitória ali, atacando a base dos Estados Unidos e ficando por isso mesmo, respondeu aquele ataque absurdo que os Estados Unidos fez. E aí, a gente realmente tem que parar para analisar o quanto que o ataque dos Estados Unidos foi efetivo. Por quê? Não se sabe o quanto de destruição realmente ocorreu nas usinas nucleares do Irã. O próprio Irã anunciou que foi dano superficial. Se é verdade ou não, talvez nunca saberemos. E nós temos também o seguinte, Israel. Por que Israel continua atacando? Porque para Israel não bastava a destruição do armamento nuclear. Israel enxerga no Irã um inimigo. Para o resto do mundo, o Irã, com uma bomba nuclear, seria só um potencial de ameaça. É como você entregar uma arma na mão de uma criança. Agora, para Israel, não. Israel vê de fato ali um inimigo, então ele precisava tentar o máximo de danos, de prejuízo, de tentar derrubar o regime que era o objetivo final de Israel. É só você ver que poucas horas antes do Trump convocar impor, na verdade, esse cessar-fogo, os agentes do Mossad ligaram para os últimos oficiais da Guarda Revolucionária do Irã e falaram, olha, vocês têm 12 horas para renunciar ou nós vamos matar todos vocês. Só que nesse meio tempo, o Trump aparece e fala, olha, temos um cessar-fogo que precisa acontecer. Então Israel saiu como perdedor nessa história, porque ele não atingiu o objetivo final, que era destituir o governo que ele considera inimigo. O Irã é o verdadeiro vencedor. Bom, cara, vamos lá, gente. Não tem como comprovar que o programa foi destruído, né? Não tem. São guerras de narrativa. O Trump fala que destruiu tudo e que o Irã nunca terá essa bomba. Ok. Por outro lado, o Irã disse, maravilha, vocês atacaram aí, já era previsto, tiramos tudo que era necessário e também os danos foram mínimos. Não há radiação no local, não há como comprovar que, de fato, o Irã, que segundo a narrativa ali, segundo a visão de Israel, conseguiria 15 ogivas em poucos dias. Então, nenhum lado consegue provar, de fato, os objetivos alcançados ou não, né? E aí, agora, o nosso time, né, o Rubão e o Miqueias, colocou como um ponto do Irã vencedor. Júlio Roque, eu quero fechar contigo, mas a minha pergunta que fica se de fato, né, o Israel e Estados Unidos tiverem com a razão. Aquela frase, né, que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então, qual é a verdade? Né? Porque os Estados Unidos não consegue apresentar a prova de destruição. Consegue apresentar o ataque que foi feito, mas ainda que ele tenha usado a GBU 57, nós não temos a certeza da profundidade, né, e que tenha de fato destruído toda a usina nuclear. Bom, como é que a gente fica nisso aí, cara? 12 dias, guerra dos 12 dias, o objetivo de Israel era destruir o programa nuclear, tirar o financiamento do Irã aos grupos ali, né, o Hamas, Houthis e Hezbollah principalmente, que atormenta ali o Israel, e o regime, se possível, derrubar o regime. Os Estados Unidos disse que poderia matar o Khamenei a qualquer momento, não ia fazer naquele momento, ameaçou, não fez. O regime não caiu. Se o programa foi destruído, não sabemos. E a capacidade do Irã financiar esses grupos me parece que continua ainda positivo. Por essa interpretação, estamos chegando aqui numa conclusão que o objetivo inicial não foi alcançado. Agora, o Júlio Roque, como sustentar o Irã vencedor depois de todos os ataques que sofreu, depois de toda a imposição, inclusive de aceitar o cessar-fogo, né? Israel continua atacando e agora, não, tá bom, parei. Por que o Irã também aceitou? Por que o Irã não continua, né? Foi a pergunta que eu fiz para o Rubão e até agora eu não consegui concluir os motivos, as razões e por que o Irã saiu vencedor. Júlio Roque. Bem, Glauber, literatura pertinente. Sun Tzu. Todos deveriam ler
né? É um livrinho básico de quem gosta de geopolítica, geoestratégia. Então, ele dizia: tente entender as mentes de como funciona no seu inimigo, seus desejos e seus medos. Então, é exatamente o que está acontecendo. Nós vemos, né, se estudarmos um pouquinho de história, que a opinião pública é o novo palco para nossas guerras. Então, a narrativa tem grande importância para influenciar não só o inimigo, como também a população mundial. Então, estamos vendo uma agressão mútua de dois países, onde países maiores, com maior poder bélico, apoiam lados distintos. E só assim eles podem fomentar a tal narrativa que é tão importante, tão singela, tão precisa para ter esse efeito maior. Qual efeito esse? Conquistar corações e mentes de toda a população do planeta. Então, na minha visão, essa narrativa continua desde a agressão mútua com os mísseis, agora ela passa para um novo patamar que é muito peculiar e temos que ficar atentos aos dois lados, como eu falei, né? Até pode parecer clichê, a imparcialidade fará você ter uma visão mais profunda do assunto. O Rubão, por exemplo, né, falou sobre dois ataques distintos da GBU-57 e do míssil Tomahawk, que poderiam ter sido as principais ou suspeitas de armas do ataque. Rubão falou que foi um míssil Tomahawk. Bem, pela assinatura de um míssil Tomahawk, a qual eu conheço bem, é uma assinatura infinitamente menor do que uma GBU-57. Talvez essa assinatura tenha passado desapercebido por tais órgãos que controlam essas assinaturas de explosões no planeta. Essas assinaturas sísmicas, porque essas assinaturas sísmicas é que correspondem à bomba ou míssil utilizado. Mas vamos às leituras maiores. Quem tem o domínio de satélites observa o planeta muito precisamente. Então, podemos dizer que os Estados Unidos da América de um lado, China e Rússia do outro, e alguns países da Europa, podem sim, com suas constelações de satélites, né, fazer uma vigilância muito precisa do que está acontecendo. Mas a pergunta fica: será que essa vigilância fina passou para as mídias públicas? Eu acho isso muito difícil, Glauber. Bom, senhores, nós tivemos aí, né, cara, aos primeiros dias de um ataque bem sucedido de Israel, né? Todos os cientistas, todos os generais, alto comando militar atacado, uma fala contundente ali que poderiam matar o Khamenei, né, o líder supremo do Irã, e isso caminharia ali, né, para um ambiente onde todos os objetivos de Israel seriam alcançados facilmente.